Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves. Quero gravar um texto da palavra de Deus para todos nós, com o tema Superando a Decepção Familiar. Hoje é dia 6/11 de 2018, são 10 horas e 6 minutos, e nós temos essa oportunidade agora de fazer esta gravação. E nós queremos manifestar a nossa gratidão a Deus, agradecer ao Pai por Todo-Poderoso pelas oportunidades. O Senhor tem estado conosco e nós queremos nessa noite meditar com profundidade algumas questões da palavra de Deus. Eu quero dar a paz do Senhor Jesus para o Cledo Silva, amigo da gente. Graça e paz, irmão, que Deus abençoe. O Antônio Francisco, que Deus abençoe. A Bruna, lá em Piracicaba, e o Murilo, que Deus abençoe toda a família do pastor Claudinei. Que Deus venha, nessa noite, nos dar uma estratégia. A pastora Dorilan Reis entrou, graça e paz, que Deus abençoe. O Cristiano Danim, Deus abençoe. A Jaciara Jesus entrou, graça e paz, que Deus abençoe. O Joaquim Tico entrou também, graça e paz, que Deus venha abençoá-los. E eu quero meditar com os senhores sobre essas questões, superando a decepção familiar. Nós temos muitas afirmações sobre família que, se analisarmos pela palavra de Deus, é puramente verdade, verdades profundas até, que no mundo que está tão leviano, tão vulgar, tão complicado, as pessoas estão deixando perder até esses valores. Afirmações que a gente vê que parece que está se tornando rotina, mas na verdade deveria nos ver como uma profecia, tipo, a família é instituição divina, foi Deus que instituiu a família, é verdade. A família é um projeto de Deus. Realmente foi Deus que criou o homem e a mulher e trouxe a mulher ao homem no jardim. Realmente tudo isso são verdades. E nós estamos passando por um momento complexo na questão familiar, na questão que começa desde o convívio com os pais, entrando na questão das próprias escolhas da adolescente, do adolescente, né? Aí entra um namoro, noivado, casamento, com muitas complicações. O texto que eu vou ler, eu gostaria que você que quer me acompanhar, abrisse a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Também entrou aí nossa irmã Marilza Marquiselli. Graça e paz, irmã, que Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. O Ageu Silva, Ageu, a paz, meu filho, Deus abençoe o senhor, seus projetos, em nome de Jesus Cristo. A Joseilma Ferreira, a Josi entrou, graça e paz, Deus abençoe. Luiz Carlos entrou, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Meu amigão de Araras, o Reginaldo Roland, que é uma pessoa também que muito me abençoa na minha caminhada, não é que me abençoou, me abençoa muito. Palavras, orações, envio de bênçãos. Que Deus abençoe você, a Rô, a irmã Roseli, a mãe dele, que Deus venha marcar vocês com bênçãos, prosperidades, realizações, por tudo que vocês são na minha vida, viu? No tempo presente. Aliás, né? Conhecemos há tantos anos. Glória a Deus por isso. A pastora Marta Ferreira, esposa do pastor Valmir, nosso companheiro também. Pastora Marta, hoje o culto lá na sede foi tremendo. Deus nos revivificando questões da doutrina do Senhor, foi lindo. Que Deus esteja abençoando. Sempre eu vejo a senhora postando também aí no Alto dos Laranjais. O pastor Valmir e a pastora Marta dirige a congregação do nosso ministério AD lá. Ministério abençoado que cresceu. Esses tempos eu estava na central, o pastor Valmir estava ministrando, falando como Deus foi operando sobre a fé deles, para eles estarem lá num salão lindo, que eu via por enquanto só por foto, e como Deus tem feito. E eu gosto de pessoas assim, irmão. Pessoas que
que corre atrás. E eu já congreguei com o pastor Valmir e ele não gosta de nada desorganizado. Graças a Deus por isso, né? Então, também o irmão Walter Risse, graça e paz, varão de Deus. Que Deus abençoe o senhor e a sua casa. O Valde Jesus, meu amigo, lá da Peniel de Araras, amigão também da gente, que abriu várias oportunidades para a gente pregar em ministérios diferentes lá. Que Deus abençoe sua vida, Val. Em nome de Jesus, sou grato, viu, por tudo que você fez por mim e faz, né? Ainda é um companheirão, ora no Zap, ora aqui, nós estamos juntos. Luciano Dias, graça e paz, irmão. Que Deus abençoe o senhor e a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Vamos meditar, então, aqui sobre superando a decepção familiar, aqui no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 25, e nós vamos ler o versículo 19, alguns versículos, poucos versículos, só para fazer um breve comentário. Hoje o pastor não tem muita coisa que dizer, mas fazer uma intercessão junto com os irmãos, que a Shalom do Eterno esteja com o Senhor também, irmão Luciano Dias, em nome de Jesus Cristo, que Deus venha prosperar essa noite, a irmã Edna Correia, Deus abençoe a tua pessoa, a tua casa, tudo que a senhora fizer em nome de Jesus, viu? Esteja sobre a bênção. Vamos lá então, Gênesis 25, 19, esse texto é conhecido demais de todos nós, e é gostoso ler alguma coisa conhecida com uma inspiração nova de Deus para a nossa vida. Diz assim: eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão. Era Isaque da idade de 40 anos, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou a preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro ao sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida, saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pelo qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Meus irmãos, quando se fala desta gestação, é interessante. Isaque casou com 40 anos. 40 anos hoje nessa geração é meio difícil alguém que tenha paciência para esperar esse tempo. E na época ainda era mais complexo, porque Abraão, pai de Isaque, reparou que não tinha ninguém compatível para o propósito que Deus tinha designado para a promessa se cumprir no herdeiro de Abraão, naquele filho que foi gerado de Abraão e de Sara, pelo que ele mandou o servo Eliezer ir buscar. Por isso que fala que Rebeca era filha de Betuel, arameu, de Padã-Arã, irmão de Labão, também lá arameu. É bom que a história fique bem colocada, e nisso já vai uma direção
para quem está tendo problemas e decepção sentimental e emocional, tipo, quem eu namoro, meu pai não aprova, minha mãe não aprova, e você pode ver que a maior parte dos casamentos dessa faixa etária moderna, que vem até a meia-idade do tempo presente, nos momentos de suas intrigas, separações e problemas, uma das coisas que a gente tem observado é que os pais eram discordantes daquela união sentimental e casaram sem a bênção de Deus, em rebelião, enquanto não é Deus que faz casamento na terra de primeira mão, uma vez que Jesus diz: tudo aquilo que ligardes na terra seja ligado no céu. Um dos mandamentos é que os filhos, desde a antiga aliança para a atual aliança da graça em Cristo, honra teu pai e sua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias. Nós somos uma geração que até morre muito cedo, alguns vivem bastante anos, mas sem qualidade de vida, porque a desobediência, quando fala para que prolongar os dias, prolongar também significa qualidade de vida, que é o que está faltando na maior parte das casas hoje. Então, nós estamos também tendo que habituar uma geração que cada filho vem de um pai e, às vezes, filhos são cuidados por avós, por outras, e por correria de serviço, até porque não deu certo mesmo. E quando é filhos de pais diferentes, conota-se uma vida destruída da parte da mãe. Por quê? Porque se são filhos de vários pais diferentes, mostra que o problema da não conquista sentimental e da não prosperidade emocional está sendo dela, que ainda não soube estar no Senhor e aguardar a preparação do Senhor, entre outras questões mais sérias que eu prefiro falar em encontro de casais. Então, aqui você vê que Isaac casa, e quando ele ora ao Senhor, depois de muitas tentativas e Rebeca não engravidar, Deus responde, cura ela fica grávida de gêmeos, de Jacó, que significava suplantador, porque desde a guerra lá de dentro já saiu agarrado no calcanhar de Esaú, e esta questão do suplantador também vai se revelar na vida dele, porque ele era muito astuto e avarento. Lá na frente tem a história da primogenitura, que ele ficou de olho para roubar de Esaú, e Esaú também, nas suas fraquezas, entregou, mas não é esse o caso, vamos falar da família. E nós vemos também que Esaú, primogênito, por ter o corpo revestido de pelos, ser um camarada ruivo, colocaram-se o nome dele, então, desta forma, de cabeludo. Esaú significa isso, né? Por ter muitos pelos no seu corpo, mas por ser meio ruivo, avermelhado e em conotação a lentilhas lá da frente da venda da primogenitura, os edomitas também são conhecidos como vermelho. Então, aqui nós vemos que quando Rebeca estava grávida, havia uma briga dentro do seu ventre, uma briga. Então eu imagino que era uma coisa desconfortante, tipo, aquelas batedeiras, já tendo um choque lá dentro. E é interessante para as irmãs entenderem que Isaac e Rebeca casou certo. Abraão mandou buscar a pessoa certa. Ela veio e casou dignamente conforme o regime da época, porque Eliezer fez prova primeiro dela, depois chegou na família dela, pediu para trazê-la e ela foi recebida aqui pela família de Abraão, que já tinha que tinha ordenado o servo e procurar alguém de uma linhagem correta. Então observe que é um casamento que não podia se apontar um defeito, uma deformidade, não poderia apontar uma desobediência paterna, materna, de nenhum dos lados. Mas quando se gerou esta criança, observe que família é uma questão espiritual. Infeliz aqueles que acreditam que casamento não é uma instituição divina e que deve ser vulgarizada, principalmente por planos políticos que foram desbancados atualmente,
não é só eu gostei, ele gostou, tem fundamentos espirituais para a mão de Deus estar lá. Se não honra pai e mãe, Deus também não coloca a mão nesse casamento, Deus também não vai entrar com uma bênção que enriquece e não acrescenta dores. E nós vemos também, nesta questão do relacionamento, que ímpios passaram por divórcio, separações, tantas coisas, mas tem isso dentro da casa de Deus em montantes, separações, divisões, familiares, quebra, divórcios. Eu mesmo tive a infelicidade de passar por uma situação assim, que eu acho que é trágica, não tem como se gloriar de ver uma instituição divina por causa de duas pessoas não se chegarem em acordo diante de Deus e diante do social e no íntimo, a família ser desbaratada. Não é uma coisa decente isso. Não vejo isso como virtude e é um testemunho, é um testemunho, na verdade, mas nós temos que seguir a vida, pegar a parte da honestidade, colocar as coisas como deve, se levantar no Senhor e ir para frente. E aqui, quando você olha para esse contexto de um casamento tudo certinho, para quem não acredita que é espiritual, você pode ver que era promessa. Isaac já foi gerado do impossível. A mãe de Isaac, Sara, era estéril. A gestação dos filhos de Isaac, que agora vão nascer Esaú e Jacó, Rebeca era estéril. Mas observe, mulheres, que Rebeca orou ao Senhor. Rebeca tinha uma vida de oração e quando veio, firmou-se na fé de Abraão, de Isaac, seu esposo, então ela criou uma intimidade com o Eterno. E nessa oração, quando ela via aquilo, o Senhor esclareceu para ela, tem duas nações dentro, estão representadas no seu ventre, ambos serão inimigos, e você sabe que os edomitas sempre teve problema com os hebreus. Isso, a história bíblica, nós vamos vendo, ver a profecia lá em Jeremias e em todos os lugares. Também eu quero mandar graça e paz para Rita Melo, Cássia, Deus abençoe, Silmar Oliveira da Silva, Deus abençoe, Marcos Roberto Peixoto, que Deus abençoe, Rosimeire Paulino, que Deus abençoe, pastora Marildo, meu amigo lá de Pirassununga, Deus abençoe, a Cristina Borges, que Deus abençoe, vou estar orando por você, filha, Deus é a tua expectativa. O Paulo Neves, meu sobrinho, Deus abençoe, Deus abriu a grande porta do trabalho para ele, um engenheiro, né? Pastor Aparecido, líder do ministério, Comunidade do Avivamento em Limeira, homem sério, homem de Deus, tem a sede lá na Avenida Piracicaba, aqui na Jaime Camargo, Nova Suíça, uma abençoada congregação, ele inaugurou, nos deu a honra de participar com eles de um culto muito lindo, Deus abençoe. Pastor Paulo Luz, amigão da gente, que Deus abençoe. Angélica Pessoa, que é uma pessoa do coração da gente, lá de Araras, assim como o Val da Peniel, a Ana Paula Silva, que Deus abençoe. Meu amigo que me socorreu, o Adalto Braga de Rio Claro. Eu tenho que falar das pessoas que, além de amigos, ainda me ajudaram nessa obra. Tive um problemão de moto e ele é um excelente mecânico de moto, um profissional mesmo. Tanto ele como o sócio foi muito gentil comigo, que Deus os abençoe. Se puder deixar aí embaixo o número lá para mim passar para os irmãos, quem sabe alguns irmãos de Rio Claro aí é motoqueiro, tem filho motoqueiro ou amigos, é melhor a gente levar em profissionais sérios, né? Como eles, que comunicava detalhes para mim. Tudo o que os outros tinham dito em outros lugares que tinham feito, não tinham feito. Então ele ia desmontando na minha frente e falando, olha, o problema daqui, e estava lá. Então quando você pega alguém honesto nos dias de hoje, tem que agradecer a Deus. Bruno Longo, Bruno faz tempo que eu não vejo, daqui de Limeira, meu amigo. Bruno, graça e paz, que Deus abençoe, eu espero que tenha acalmado as tempestades aí para o lado da sua casa, que Deus venha abençoar. Pastor Valnês Carvalho, a pastora Cláudia, líderes do Ministério Fruto do Espírito em Rio Claro, também
um dos diretores da CEPEB junto do bispo, eu faço parte, uma pontinha lá na mesa diretória, tivemos um café abençoado de pastores domingo, lá na Essência, né? Ministério Essência do pastor Jair, lá no Progresso, em Rio Claro, pastor Valnei direcionando aquele café, depois o ministro trouxe uma palavra abençoadora de Deus para as nossas vidas, com humor, exortação, unção de Deus sobre todas as coisas, foi muito lindo. Que Deus venha abençoar. Continuando aqui, queridos, então, como você viu o casamento de Rebeca, o casamento de Isaac foi tudo certinho, só que Deus revela para ela, na hora da gravidez, 2 nações, 2 inimigos tem dentro. Como pode, irmãos? Aí que está. Isaac, fruto da promessa que Deus fez ao seu pai Abraão e fez para Sara, que quando ouviu da promessa riu, então o anjo falou, já que ela riu, a hora que ouviu falar que eu vou cumprir, coloque o nome de Isaac, quer dizer riso. Isaac casa com 40 anos, que para muitos seria a idade de ser titio. Ele vai ser pai com 60 anos, porque ele orou ao Senhor depois de inúmeras tentativas e Rebeca não engravidava. E aí, a hora que a gravidez surge de um casal coerente diante de Deus, coerente no casamento, não casaram, como diria o ditado, em pecado é consequência, e os dois lutando no ventre, Esaú e Jacó. E Deus dá a revelação para ela, porque ela buscou o Senhor. Olha, dentro do seu ventre tem 2 nações. Dentro do seu ventre vai haver, já está havendo uma separação. Ei, irmãos, ainda que os dois vacilam, mas observa depois na vida que o caráter de Esaú era um caráter mais difícil de ser moldado. De Jacó já era mais sensível. Na fuga buscava Deus, falava com Deus, fez suas malacutaias, mas depois Deus falou, mas ele tem uma tendência moldável. Se encontrou com ele Deus lá no Vale do Jaboque. Lá não foi Jacó que lutou com o anjo, lá foi Deus contra Jacó. Lá foi Deus que veio tratar com ele e ele saiu manquitola e logo depois teve que encarar Esaú só com 350 homens e ele sabia que o irmão dele já era guerreiro por natureza, que nós lemos aqui, que um era perito na caça, era um valente, era um guerreiro. Os animais ferozes da época lá, ele já lutava contra. Então, agora lá vem Jacó manquitola, ele falou, vou colocar a primeira mulher que foi me dada indesejadamente, a irmã da Raquel, os filhos mais para frente, outros mais para frente, me matando, vou tentar me preservar ao rápido. Só que Deus já tinha tratado com Esaú no decorrer de algumas dezenas de anos. O coração dele já estava quebrantado e tratado. Jacó pagou o preço, mudou-se o nome para Israel, mas pagou-se um preço violento, porque ele não pôde ver velório de mãe e velório de pai. Então, a vida familiar de Jacó foi terrível, entendeu? Foi com dores, foi com sofrimento. Na hora de conquistar a mulher, trabalhar 14 anos. Mas, escuta, não vieram de um ventre que os pais casaram certinhos no altar de Deus, não casaram em forniquito, como diria o ditado. Por que eles estavam passando por aquilo? E é o que muitos pais questionam atualmente, porque muitas pessoas estão dentro da igreja, já passou o tempo da tempestade, Jesus já olhou para suas falhas e perdoou eles, ainda achando que estão vivendo consequências de situações. Escuta, nós entendemos que nesse contexto é caráter pessoal. Deus, quando fala para ela 2 nações ali dentro, ainda inocentes, não viveram, não foram amamentados, não cresceram, mas existiu uma tensão no mundo espiritual devido à promessa que Deus fizera para você vai ser pai de muitas nações, mas vai surgir da sua própria semente. No caminho da realização da promessa, Abraão e Sara tentou um biricutico, colocar Agar no meio, gerou Ismael. Deus falou, viu, eu prometi para semente sua e não semente extra. O que nós temos que entender que depois, quando você vai vendo, é que às vezes o pai é um ministro, a mãe é uma ministra, ou um servo de Deus, uma serva de Deus fiel. Às vezes tem uns filhos virados do avesso, uns filhos que foi ensinado no caminho, que fizeram o melhor por ele, ou ainda que você falhou, mas você tem que entender
que o caráter é pessoal, porque você conhece a história de pessoas que poderiam se revoltar. Vamos dar um exemplo conhecido, Samuel. Ana foi curada do ventre e prometeu, assim que eu desmamasse e for filho homem, eu entrego para o Senhor. Desmama, entrega, vai lá uma vez por ano, leva presente e vê ele crescendo com sacerdote, sossegado, tendo talvez rejeitado pelos filhos de Eli e vendo o mau comportamento daqueles, mas Samuel foi crescendo na graça, foi tendo um caráter obediente até Deus revelar para ele. Por quê? Porque as palavras de Deus no meio de sacerdotes corrompidos, ali o Samuel, o profeta, via Deus na seriedade. Então, de repente, você é um pai sério, uma mãe séria, pessoas fiéis, que podem ter falhado, mas se levantou. Agora você está vendo filhos, você está dizendo, eu passo vergonha por causa deles. Não, as coisas velhas da sua vida passou. Você não tem que ter vergonha do pecado alheio, porque senão você não pode pregar, você não pode louvar. Eu vou louvar como se a minha casa está destruída. Você é salvo, continua sendo testemunha. Lembra que Paulo fala, capítulo 7 de 1 Coríntios, se o marido é descrente, consente viver com a mulher crente. Depois, Pedro fala isso também lá na primeira epístola, no decorrer, acho que do capítulo 3, que pelo testemunho, a pessoa descrente da família é ganha. Aí você vai falar, mas eu conheço filho de irmã que morreu ímpio. Eu entendo tudo isso, mas você tem que entender que a sua vida com Deus é individual, é o seu testemunho, é o seu cair e o Deus te levantar e você aceitar. É Deus te perdoar, você ter recebido o perdão de Deus e se perdoar e aceitar o novo de Deus, porque tem muita gente barrando o novo de Deus na sua vida, porque Satanás usou de uma seta colocando que o problema de não se cumprir na vida dele é os filhos, é a esposa, é o esposo. Você tem que ver, você é um sacerdócio real, tem procurado fazer da melhor maneira possível, tem procurado exaltar o nome do Senhor. Eu já vi muitas pregações, você tem que lutar, você tem que lutar por eles, a luta que te cabe, a luta do testemunho, a luta de não dar mau exemplo, a luta de permanecer-se íntegro, dando os direitos que eles têm, mas não se reter diante de Deus, porque chega um ponto, pastor, mas as pessoas falam que como que eu prego se a minha casa é diferente daqueles que, às vezes os pastores que estão online, as pastoras viu essa situação de aparecer um pastor, uma missionária lá, não sei de onde, diz que largou tudo, até a família, pela obra. Em vez do ímpio se apartar, é ele que se apartou, dizendo pela obra ou ela. Daqui a pouco está engafinhado com alguém aqui na cidade onde veio pregar. Então, esse tipo de coisa é que não pode acontecer. Mas você que está aí passando prova dentro de casa, meu filho está preso, eu estou caindo. Não. Seu testemunho, Cristo te fez livre do pecado, não é você que pecou. Eu ensinei, eu lutei, eu fiz tanto, e por que está assim? Você está vendo o testemunho aqui de um casal que casou certinho, diante da palavra do Eterno, Rebeca e Isaac. Começou a guerra espiritual dentro do ventre. Você tem que entender que toda pessoa anunciada uma gravidez é porque já tem um espírito humano lá. Porque se é um espírito humano o feto não vai desenvolver. O primeiro que entrou, Deus fez o boneco do pó, transformou em carne, soprou nas narinas o fôlego de vida e ela se tornou alma vivente. Então, a partir da hora que os óvulos se encontram lá nas trompas, bate, juntam, volta para o útero da mulher, fecundou, Deus tem que liberar um espírito humano, senão é um defunto que está ali. Então nós temos que analisar as questões e começar a separar, porque a Bíblia fala que o diabo nos últimos tempos se bobear, se enganar até os escolhidos. E você que tem lutado numa integridade, tem feito o melhor pelos seus filhos, feito o melhor pelo seu marido, pela sua esposa, tem que conhecer esta área de ser um guerreiro liberto, sem se condenar, sem se acusar, sem aceitar a oposição do diabo, mostrando que você é culpado, por exemplo, do copo de cachaça que foi beber alguém.
Não pode jamais admitir uma coisa dessa. Tem que permanecer sendo testemunha, mostrando a liberdade que Cristo te deu, do velho homem, da velha mulher. Ah, mas eu errei contra ele uma época sendo crente. Já pediu perdão? Já. Não aceita mais o dedo apontado para você. Fala, realmente, fiz mesmo. Virei do avesso mesmo, mas me levantei e estou em paz. Irmão, e quando sai esse tipo de conflito, das pessoas ficar jogando na cara, geralmente é porque a gente agora está tão preocupado com a salvação dos outros, que a gente começa a querer exortar e falar todo o tempo. Então, se a gente bota um zíper na boca, porque a Bíblia fala, serei testemunha, deixa eles verem como ela mudou, como ele mudou, como meus pais mudou, ou meu filho mudou. Chega a um nível de coisas que a gente não tem mais o que falar às pessoas, só ser testemunha. Já ouviram falar de Deus, já sabe quem é Deus, só precisa ter o testemunho. Nada mais do que o testemunho é necessário depois de um determinado tempo. A irmã Marcilene Rigamonte, amiga da gente, irmã da gente, esposa do Gilmar, amigo, irmão da gente, né? Os filhos abençoados, Tatiane, o Targo, o genro Gercinho, os netos, o Manu, né? Está lá. E também todos adoradores de Jesus. A pequenininha já disse que ela é de Jesus, a netinha dela. Está vendo a importância de ter uma família no altar de Deus? A Isabelle, ela fala, irmãos, teve um tempo que a menina estava vendo Jesus com o olho aberto, assim, preocupado que Jesus ia voltar. É uma criança, a netinha dela. Interessante. Mas vamos continuar. Você observa que chega um ponto que nós temos que entender o que é a liberdade cristã. É a liberdade cristã de anunciar, de dar testemunho, de pregar, sem se prender. Uma vez que o apóstolo Paulo escreve no decorrer de Romanos 8, pois agora já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quando Deus explicou para Rebeca, 2 gerações aí dentro estão separadas, ainda ela ia contribuir. E Isaac ia contribuir para isso sem saber. Por quê? Porque Rebeca amava Jacó, que era ali o menininho cuidador de ovelhas, mas para um lado e para o outro. E, pelo outro lado, Isaac amava mais Esaú, que era caçador. Esse é um guerreiro, o outro é meio sossegado. Então, sem saber, assim, tinha eles, assim, os seus preteridos. Mas não era o caso, era uma revelação desde o ventre. Se fosse só o fato de um puxar mais para um lado, outro mais para o outro, não teria motivo para desvios de caráter. Por exemplo, Esaú casou com 2 mulheres, parece cananeia, para irritar Isaac e Rebeca. Então, Esaú quebrava as regras da obediência materna e paterna. Como Deus ia honrar o primogênito? Depois ele mesmo, de tão vacilão que era, foi ele que vendeu a primogenitura dele. Então, nós vamos vendo que caráter é uma coisa que Deus dá oportunidade a todos de terem. A Renata Alcântara Santos e o William Romão entrou. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, o Antônio Vilar entrou, que Deus abençoe. Cláudio Godoy, que Deus abençoe. A Valquíria Araújo, a Paz Valquíria de Rio Claro, que está me auxiliando num trabalho espiritual muito legal. O tempo certo a gente vai anunciar para vocês. Que Deus abençoe você, seu filho, sua filha. Em nome de Jesus Cristo, o Charles Souza entrou. Olá, Charles, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo, viu? É um prazer tê-lo aí. Então, o que nós entendemos, queridos, é dentro desse texto, então, que a Bíblia diz, por exemplo, quando você vai analisando o livro de... Uma vez que ele falou, o Senhor falou na lei por Moisés que a maldição passaria do pai para o filho até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem. Na antiga aliança, quando você lê o livro de Ezequiel, você vai ver que o Senhor chega a um ponto que ele fala assim: nunca mais se dirá esse ditado em Israel que os pais comeram uva verde e amarrou o dente dos filhos. Pelo contrário, a alma que pecar, essa morrerá. O que o Senhor entendeu? O Senhor fala assim:
eu tentei ajustar e agrupar todas as coisas. Mas para evitar condenação, acusação e frustração de pais, então deixa eu colocar um contexto explicando para eles que é pessoal, que eles não estão herdando nada. Primeiro, que os filhos poderiam ficar temerosos. Meu pai morreu desobedecendo a Deus, a maldição dele vem para mim automaticamente. O povo não entendia que era pessoal a vida de cada um com Deus. Então, é necessário entendermos isso. Como eu te dei o exemplo do profeta Samuel, que cresceu no ninho, mas fez uma escolha. Mas ele fez uma escolha. Nós conhecemos muitos outros homens. Jeremias, depois de vir para o Senhor numa geração corrompida, até seus pais, quando projetaram ir contra Jeremias para matá-lo, seus pais, sua família estava junto. Ele viveu totalmente só. Mas nem Deus ajustou, o exortou quando precisou, aí terminou a vida exilado lá para o lado do Egito, mas ele concluiu a carreira que foi proposta por Deus para ele. Então, pais, então mães, então filhos, temos que superar as decepções das questões familiares que ocorrem no decorrer da nossa vida. Mas como se supera ela? Entendendo, eu me ajustei com o Senhor, pois agora já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim fazendo a vontade do Espírito. Não está perfeito, mas está se deleitando, deixando Deus moldar. Você não pode ficar acusado. Ah, pastor, os problemas que acontecem em casa dói até um ponto. A partir da hora que os problemas se tornam pontual e repetitivo, está mostrando que o caráter de quem causa o problema está definido. Ele decidiu ser inimigo teu e inimigo do Senhor. Então, por causa disso, você vai deixar oprimir a sua vida com o Senhor? Temos que aprender a ter amor exigente. Que é um amor exigente? Aquele amor que você defende o seu território. Regra da Bíblia. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu tenho que me priorizar. Existe, por exemplo, uma verdade no mundo da química, da dependência química, que a família do doente é codoente, por causa dos estragos, transtorno, noite de sono e problema que eles causam. E adoece. Chega um ponto que a gente tem que crer e colocar na mão de Deus. Quem prometeu salvar o Senhor, quem prometeu cuidar o Senhor. Tua palavra diz que até o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Então a cria é sua, toma conta. Deleita-me, cura. Eu vou abrir mão? Não. Se tiver no meu alcance, eu faço. Mas eu vou continuar me destruindo e perdendo por causa de alguém que é psicotrópico. Ama o prazer maligno? Não pode, irmãos. Não podemos. Você pode ver que as filhas de Ló eram virgens, íntegras, namoravam, mas ficavam dentro de casa. Já namorava noivos bissexuais sem saber. Tanto é que, quando saiu Ló, suas filhas, a mulher tinha um olho no mundo, olhou para trás, virou estátua de sal. Aonde estava o genro? Quando saía dali, tinha uma vida mista. Na verdade, entendeu? Na verdade, nós temos que procurar fazer o melhor, mas nós não sabemos nem quem nossos filhos vão escolher para estar na vida deles. Agora, tem pai sofrendo, eu estou acabado porque aquela nora, aquele genro, não foi escolha deles. Se liberta disso. Se liberta disso. É o tempo da igreja ter não a cabeça aberta, porque quem tem cabeça aberta é mundano, é profano, mistura o santo com profano. Nós não temos que ter uma mente aberta, nós temos que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos dá fortaleza, entendimento, consciência para discernir o certo e o errado. Lembra? Os 10 filhos de Jó foram levados pela escolha que fez. Pelo diabo, porque é o diabo que estava fazendo aquilo. Não era? O que foi que aconteceu? Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. E se coçando, apodrecido, firme no propósito. Eu tenho propósito com Deus. Eu tenho propósito com Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Bem sei que tudo pode, seus pensamentos não podem ser impedidos. Você está entendendo, senhores? É um tempo que você tem que conhecer a libertação.
Jesus falou sobre esses sofrimentos aí, de ficar catando o problema dos outros, se acovardando e se condenando para não fazer a vontade dele. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Contrário. Se amar mais o filho, a filha, os netos, mais do que o Senhor, está perdido. Porque tudo que o inimigo usar da vida deles vai complicar a tua vida. Você perde a dignidade diante do Senhor. Aceitamos o Senhor como Salvador. Ele é Deus. Deve ser adorado e obedecido e respeitado sobre todas as coisas. Está entendendo? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aleluia. A Kamala Sérvia. É tudo palavra que você não vai ouvir em alguns lugares, aonde te fazem presa. Lute pela família. Traga 1000 pela família. Senhores, se sustentando a sua família com dinheiro que você não está comprando, não é no altar de Deus que você vai conseguir. O Elias Fernandes entrou, graça e paz. A Isabel Cristina, ali de Cosmópolis, graça e paz, filha, que Deus te abençoe. O Delmi Felipe entrou, graça e paz, irmão Delmi. É Rio Claro, né? Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Então, baseado nesta palavra, firme nesta palavra, certo que o apóstolo Paulo dizia, Camalacere Bequécia, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem força, nem do presente, nem do porvir, nem poderes, autoridade ou outra criatura, quer dizer, ou anjos caídos ou seres humanos, me separará do amor. Amor é envolvimento que está em Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos pela família. Ela é instituição divina. Tem que ser o seu maior patrimônio. Se você está com essa pessoa, dá para você consertar e se direcionar com ela. Mas não se permita confundir pecados e escolha dos outros com a sua escolha no Senhor. Seja liberto, seja livre, seja um adulto na fé e não um menino. Em nome de Cristo. Pai, eu te agradeço por este homem de Deus, por esta mulher de Deus, por esses meus companheiros que está dando atenção ao Senhor e a minha ministração no Senhor nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nada pode tomar conta do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa consciência, do nosso, Senhor amado, viver, Senhor amado, acima do Senhor, porque senão se tornaria, Pai amado, problema, idolatria, família, idolatria, dinheiro, idolatria, egolatria. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, venha dar para nós, Senhor, um recomeço de graça, um recomeço, Senhor amado, tendo tudo, mas não tendo nada, tendo tudo que o Senhor der, nós cuidamos, mas se alguém por escolha, Senhor, se perder, que nós lamentamos, oramos, estendamos a mão sem perder a essência, o poder do Senhor, porque, Senhor amado, a angústia vem de fora, e a angústia que entra no homem é sempre problemas que estão fora, uma vez que o problema aloja, traz o medo, a insegurança, a instabilidade. Então ajude essa pessoa a se assegurar no Senhor, no novo nascimento, na conversão, na transformação, na renovação de entendimento, na pura consciência que o Senhor já deu, que o Senhor trouxe em Cristo Jesus, em o nome de Jesus Cristo. Agora, Pai, se nessa casa tem pessoas da família preso em grilhões malignos, que pede ajuda à família, mas é afetivo, carinhoso, mas é preso em circunstâncias, Senhor, que a família vê esse sofrimento e estava faltando uma manifestação de ajuda. Eu me coloco agora, Camanaço, Badaráguia, Sérvia. Oh, aleluia, aleluia, meu Deus. Olhe agora para a vida desse varão. Olhe agora para a vida dessa varoa de Deus, meu Pai. Em o nome de Jesus, meu Deus. Venha ter misericórdia desta vida que está oprimida. Liberta, seja o pai, seja a mãe, seja o filho. Pai, liberta em nome de Jesus. Nós acreditamos no teu poder, nós confiamos no teu poder. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazer esta live em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. O meu irmão
Enoque Francisco Seabra, que Deus usou para nos ministrar lá na central nessa noite. Pastora Marta, como eu estava dizendo que foi uma bênção, Deus nos orientando, nos chamando na exortação para manter a boa consciência. E hoje mesmo eu tinha ouvido um louvor que eu falei, Deus, não é do céu. Então não foi louvor, né, irmão Enoque? Pastor Enoque, não foi louvor. Mas foi muito, muito grato a Deus pela palavra dessa noite, porque Deus está separando os remanescentes. Deus está cuidando dos remanescentes. E como Deus usou o pastor Enoque dizendo assim, nem tudo é flores, mas a maior parte é flores. Eu gostei muito. Eu saí alimentado, e isso, pastor Enoque, dizendo, baseado na palavra, o que é bom, o que é honesto, no que há algum louvor, nisso pensar. Então, foi uma palavra que Deus usou da vida do senhor e que já tem alimentado o senhor, como o senhor disse, por meses. Então, muito obrigado por deixar Deus partilhar do dom que ele deu para o senhor no corpo conosco nessa noite. Eu tenho certeza que Deus nos fortaleceu muito. Que Deus abençoe a todos vocês que estão comigo. A irmã Zilma Souza, lá de Rio Claro. A paz, minha irmã. Que Deus abençoe. Ela é do Ministério Pastor Elton, amigo da gente. Pastor Sérgio, gente boa. 2 jovens vibrantes lá de Rio Claro, líderes abençoados que Deus levantou no meio do seu povo. Que Deus venha abençoar. Eu estou satisfeito e feliz com Jesus. Primeiro, porque ele é nosso Senhor. Segundo, porque as misericórdias dele têm aparecido. Deus venha abençoar profundamente, uma noite de paz, com sono reparador, uma quarta abençoada, que o Senhor esteja à tua dianteira, te cobrindo por detrás, pelos lados, livrando do sanguinário, do salteador, em nome de Jesus. Irmão, ame, cuide, zele, sem deixar interferência da comunhão com a priori, que é Deus, interferir, sem interferência, em nome de Jesus. Aleluia. Irmã Joana de Recife, glória a Deus. O irmão Enoque deu um testemunho tremendo, falando de música. Outro dia a gente comenta, eu vi isso, uma cidade do interior. Chegamos lá, festa do mundo correndo, e uma turma se dizendo de Jesus pelo meio. Foi forte a coisa. Deus abençoe. Um abraço a todos, uma boa noite, em nome do Senhor Jesus, viu? Amém. Que Deus abençoe.